céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. O Senhor é exaltado em nosso meio. O Senhor é o motivo de estarmos aqui. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é o nosso supridor. O Senhor é exaltado. O Senhor é honrado neste lugar. Obrigada, Pai. Nós levantamos as nossas mãos em rendição a você. Este é o nosso culto racional. Ah, Senhor, você é desejado nesse lugar. Ah, Senhor, nós viemos com um propósito. Nós viemos com um propósito. Obrigada, Senhor, porque temos este lugar para exaltar o Teu nome. Aleluia, nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Tu és exaltado, adorado, engrandecido, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Você está bem? Graças a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Amém? Eu queria que você falasse com a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Aleluia. Esse é o ajuntamento dos filhos para adorar o Pai. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho 2 avisos para a gente dar aqui. O primeiro é que as matrículas do Rema estão abertas. Amém? Você está aqui? Então eu queria que você ficasse mais animado. As matrículas do Rema estão abertas. Nós temos 15% de desconto. E é um descontão, irmãos. Então, se você ainda não fez essa escola, vale a pena. A sua vida será completamente transformada. Amém? Então, lá no final do culto, lá no nosso balcão de informações, você vai poder fazer a sua matrícula lá, pegar algumas informações. E para você que já fez o Rema, você sabe o que essa escola fez na sua vida. Amém? Então, se você desejar também, né, abençoar alguém com uma matrícula, com meia matrícula, irmãos, você certamente receberá uma colheita grandiosa. Amém? Glória a Deus. Então, o segundo aviso é que nosso discipulado, a primeira turma do discipulado de 2025 será no dia 20 de janeiro. Amém? Então, você pode também passar lá no balcão de informações, pegar algumas informações sobre o discipulado. Você que deseja ser membro dessa igreja, né, fazer parte do hall de membros da nossa igreja, do nosso ministério, você precisa fazer o discipulado. Você que deseja servir a um departamento, você precisa fazer o discipulado. E você que já iniciou o discipulado, falta alguma matéria para concluir, passa lá no balcão de informações, você vai ter essa informação para que você conclua nesse grupo, né, nessa matéria agora, nesse discipulado que vai começar dia 20 de janeiro. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria saber se nós temos algum visitante na nossa igreja. Você está aqui pela primeira vez na Igreja Verbo da Vida de Teresina. Faz só um sinal com a sua mão para que toda a igreja possa te receber. Glória a Deus. Irmã, daqui eu posso te ver tranquilamente, mas eu queria que você ficasse de pé, só um instantinho para que toda a igreja te recebesse com a devida honra que você é digna. Amém? As pessoas que estão por perto já sabem o que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço nosso para a sua liderança, para o seu pastor. Se você ainda não congrega, fique à vontade para congregar conosco, né? Vai ser uma honra te receber aqui. Amém? Sempre que quiser,
retorne para receber dessa palavra. Amém? Uma salva de palmas para a nossa visitante. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora para uma parte muito importante. A parte que nós temos a oportunidade de semear no reino. Amém? Irmãos, a semeadura é um princípio. Então, tudo que você plantar, certamente você colherá. Então, não deixa passar essa oportunidade. O dízimo, você é bem ensinado nessa igreja, que o dízimo é do Senhor. Então, é algo que você já sabe exatamente onde depositar o seu dízimo. Mas aqui você tem a oportunidade também de ofertar. E não necessariamente a oferta deve ser menor que o dízimo. Amém? É o que estiver proposto no seu coração. E eu queria que você abrisse lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 10. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Então, a Bíblia nos instrui, o Senhor nos instrui a trazermos os nossos dízimos à casa do tesouro, que é esta casa. E ele continua dizendo, para que haja mantimento na minha casa. Agora, irmãos, há uma instrução do Senhor, porque ele diz assim, e provai-me nisto. Poderia só terminar aí e a gente entenderia. O dízimo é do Senhor e a gente deve trazer à casa do tesouro. Mas ele conclui dizendo, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Irmãos, o Senhor tem feito chegar tantas coisas nas nossas vidas, na nossa casa, naquilo que nós precisamos. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é quem tem provido todas as coisas que precisamos. Então, se você reconhece isso, é fácil você entender esse texto. Eu não preciso provar disto depois que eu deposito. Amém? Depois que eu trago o dízimo, eu não preciso provar do Senhor. Mas a Bíblia diz, provai-me nisto, se eu não vos derramar, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Irmão, já tem chegado, e é por isso que nós damos. Mas vai chegar mais, porque nós estamos semeando. Amém? Então, eu queria que você separasse a sua oferta, separasse o seu dízimo, com essa consciência. Se você vai fazer isso por meio de dinheiro em espécie, nós temos os envelopes aí na sua cadeira, ou à frente da sua cadeira. Se você deseja fazer pelos meios eletrônicos, nós temos também a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, está aqui no nosso telão. Você também pode fazer a sua oferta ou o seu dízimo por meio do cartão de crédito ou débito, lá com as nossas tesoureiras, elas estão lá atrás, posicionadas. Você que está nos assistindo pelo YouTube, também tem um QR Code aparecendo para você. Então, existem várias maneiras de nós cumprirmos este princípio. E certamente nós colheremos. Amém? Então, separa teu dízimo, separa a tua oferta com essa consciência. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque você nos deu as sementes que vamos semear nessa noite. Muito obrigada por tudo aquilo que você já fez chegar. Muito obrigada, Senhor, porque você é a nossa fonte. Não falta coisa alguma nas nossas vidas e não faltará, mas transbordará. Terá para nós e para outros. Sempre terá para nós e para outros. Muito obrigada, Senhor, porque aquilo que você faz chegar nas nossas vidas vai transbordar. No nome de Jesus. Sai do seu lugar, eu vou fazer o meu no Pix. Vem com alegria. Tudo que Deus dar é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dar é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre, tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom
para todo sempre. Amém. Quando o pessoal do suporte chega, eu estou aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite, queridos, graças e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Amém? Obrigado, pessoal. Moisés, meu companheiro de ministério. Amém? Aleluia. Que bênção, queridos. Nós estamos aqui, mais uma quinta viva. Estamos aqui para cultuar o Senhor. E esse é um momento, queridos, ímpar na nossa vida. Amém? Só queria pedir aos meninos que melhorassem aqui o meu retorno. Quando a gente vem para a igreja, queridos, seja no culto de quinta ou no culto de domingo, nós precisamos vir com expectativas daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Amém? Existe uma palavra que está invertida sobre nós, sobre a igreja, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nos mostra, queridos, que nós não ficamos sós, nós não somos órfãos. A mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Existe uma graça de Deus sobre nós que nos assiste todos os dias, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal. Queridos, quantas vezes durante o dia, durante o mês, durante o ano, o diabo não tenta tirar as nossas vidas, tenta prejudicar as nossas coisas, mas a mão do Senhor está lá nos guardando e nos protegendo. Você não está só, meu querido. Se você chegou aqui nessa noite com a impressão de que você está só, eu quero dizer para você, o Senhor nunca te deixou só. Talvez você não está sensível o suficiente para perceber a mão do Senhor sobre você, te guardando, te protegendo. Queridos, o Senhor nos ama de uma forma que nós não podemos imaginar. E isso é motivo para nós estarmos felizes. Amém? Fica com expectativa naquilo que Deus vai fazer. Ele já tem feito grandes coisas, mas Ele quer fazer ainda mais nas nossas vidas. Amém? Fica firme, meu irmão. Fica firme, amém? Eu queria falar um pouco nessa noite a respeito do ministério de Jesus. Jesus como nosso modelo. Amém? Todos nós já conhecemos o Evangelho, nós já sabemos como se deu o nascimento, o crescimento, o ministério de Jesus. E às vezes é interessante a gente parar, por mais que a gente já tenha lido várias e várias vezes, já conheça a história de cor, todos os milagres que Jesus fez, todas as operações que foram feitas, porque lemos e relemos e vimos livros que falam a respeito dos milagres, das operações de Deus. Mas, queridos, é muito bom nós estarmos sempre revendo as coisas. É muito importante nós, como cristãos, termos esse cuidado de estar examinando as Escrituras. Ah, mas eu já li isso 350 vezes. Mas é necessário reler, e estudar, e meditar, e entender qual é o propósito, qual é o contexto, o que Deus está tentando falar aqui. Queridos, uma palavra dessa, quando nós entendemos, uma palavra pode mudar as nossas vidas. Pode mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Eu queria falar com vocês nessa noite a respeito de alguns milagres de Jesus, do ministério de Jesus, de como Ele se desenvolveu, como Ele praticou o amor, como Ele viveu aqui nessa terra. E Ele foi o padrão, amém? Jesus é o nosso padrão. Nós temos pessoas que admiramos, temos pessoas que correram as suas carreiras, estão muito à frente de nós, são inspirações para nós, são pessoas que nós olhamos e nós nos sentimos bem em estar perto, em conhecer. Mas, queridos, o nosso referencial é Cristo. Nós nunca podemos deixar de ter Cristo como nosso referencial. Amém? Pessoas são importantes e, de fato, nós precisamos nos associar com pessoas que estão mais à frente de nós, ministerialmente, com a sua vida com Deus, porque ela tem coisas para nos ensinar. Mas o referencial é Cristo. Amém? Todos nós temos as nossas falhas, os nossos deslizes. Se você olhar para o homem,
você pode tender a querer se desanimar, porque uma hora ou outra o homem vai falhar. Mas Jesus, queridos, ele jamais falhará. Amém? Abre aí a sua Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16. Glória a Deus. Versículo 18, diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Essa é uma declaração maravilhosa. Jesus está num ambiente ali com seus discípulos, e Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que o povo está dizendo a meu respeito? Jesus era um homem famoso, amém? Jesus era um homem conhecido. No início do seu ministério ele ainda era anônimo, era conhecido só como um carpinteiro. Mas quando Jesus começa a operar sinais e maravilhas, quando pessoas começam a ser tocadas pelo poder de Jesus, pelo amor de Jesus, pessoas são ressuscitadas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas. A partir dali Jesus começa a ser conhecido naquela região. Eles começam a tratar Jesus como um profeta levantado por Deus, que estava fazendo uma revolução naquele tempo. Jesus, sentado ali na intimidade com os seus discípulos, ele pergunta: o que é que o povo está dizendo a meu respeito? Uns dizem que é um profeta, outros dizem que é aquele outro, e ele olha para Pedro e diz: e tu, Pedro, o que é que dizem, o que é que você pensa? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro reconhece a natureza divina de Cristo. Pedro reconhece que Jesus é o Deus encarnado. E Pedro, fazendo essa declaração, Jesus olha para Pedro e diz: olha, essa revelação que te deu foi Deus. E ele fala: ó, e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas, querido, acreditam que quando Jesus fala isso, Jesus estava falando de Pedro. Acreditam que Jesus estava falando que era em cima de Pedro que seria edificado aquela igreja. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olha, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre aquela revelação que Pedro teve de que Jesus era o Cristo, Deus estabeleceria a sua igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Essa declaração, queridos, nos coloca numa posição de ataque. A igreja do Senhor, ela não pode ser uma igreja passiva. Não pode ser uma igreja que fica parada, não pode ser uma igreja que fica estática. Ela precisa estar em movimento. Porque quando Jesus diz que as portas não prevalecerão, a porta serve para guardar alguma coisa, amém? Quando você coloca uma porta na sua casa, uma porta no seu quarto, uma porta num cômodo onde você quer cuidar ali para que ninguém entre, o objetivo é barrar a entrada de qualquer pessoa. Amém? Queridos, o inferno, as ações do diabo, o poder do inimigo, o poder das trevas estão aí. E eles têm a sua resistência. Mas contra a igreja do Senhor, ela não pode resistir. Nós, queridos, somos agentes do reino de Deus. E a ação do diabo, ela não pode prevalecer diante de nós que somos a igreja do Senhor. Jesus traz essa revelação e olha como é interessante. Talvez você já leu esse texto algumas vezes e não viu por essa perspectiva e não entendeu dessa forma, mas é exatamente isso que Jesus está dizendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando nós sairmos para levar essa mensagem, quando nós sairmos para pregar a palavra no poder do nome de Jesus, o diabo e os seus demônios, as forças das trevas não podem resistir ao poder de Deus. Jesus, queridos, ele começa a pregar o evangelho, ele começa a ministrar a palavra, ele começa a trazer as revelações do reino de Deus, começa a curar pessoas. Ele começa a fazer grandes coisas naquele lugar, coisas impressionantes que eram impossíveis. Quando ouvem falar de Jesus e quando ouvem a palavra de Jesus, eles olham e dizem: esse daí prega como quem tem autoridade. Certa vez Jesus estava na cidade de Cafarnaum, era a cidade que ele morava. E a casa que ele estava, alguns dizem que era a casa dele, mas ele estava numa casa e a casa estava extremamente lotada, pessoas de todo tipo.
De todo lugar, a casa estava cheia. E Jesus estava lá ensinando, pregando, mostrando a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Jesus estava ali trazendo, estabelecendo coisas a respeito da vontade de Deus para aquele povo, para a sua igreja, que ainda viria a ser formada a igreja. Mas Jesus estava ali estabelecendo o reino de Deus. E queridos, chega um momento em que tem um pessoal enfermo lá fora, com um paralítico, uma pessoa que não conseguia andar, era um aleijado, que estava em um estado miserável. Eles tentam entrar pela porta, mas eles não conseguem porque é muita gente. E para carregar um indivíduo era necessário 4 pessoas, porque provavelmente, né, não sei qual era o estado dele, mas devia ter um pesozinho lá, né, tinha que ser 4. 4 amigos estavam lá carregando o indivíduo. E o indivíduo não podia andar. Eles tiveram uma ideia fantástica de abrir um buraco no teto e colocar o indivíduo lá por cima, baixar ele numa cama, umas cordas, aonde Jesus estava, para chamar a atenção de Jesus. Jesus está aqui pregando, Jesus está ministrando a palavra, Jesus está ali envolvido naquele ambiente, quando, de repente, alguém está descendo pelo teto. E eu acredito que Jesus deve ter parado o que estava falando e achou interessante aquela cena. Como assim? Tiraram a telha. Se chovesse naquela hora ia ficar estranho, né? Mas eles desceram aquele paralítico lá onde Jesus estava. E Jesus olha para aquele homem. E Jesus percebe o coração daquele homem. É maravilhoso, queridos, nós estarmos com Jesus, nós conhecermos Jesus, nós temos intimidade com Ele, porque Ele conhece o nosso coração. O Senhor não está preocupado com a aparência, com aquilo que é externo. O que é externo é muito fácil de se manipular. É muito fácil você montar um personagem, você falar de um jeito, você se comportar de um jeito, você se vestir de um jeito. Mas Deus, Ele percebe o coração do homem. E Deus olhando para aquele homem que estava ali, Jesus olhando para o homem que estava deitado naquela cama, ao invés de dizer, homem, levanta e anda, imediatamente Ele olhou e disse, homem, perdoados estão os teus pecados. Aí todo mundo se alvoroçou, porque aí, peraí, uma coisa é você curar um cego, é você fazer isso, mas perdoar pecado, peraí, aí você está com brincadeira, né, Jesus? E Jesus, queridos, conhecendo a intenção do coração daqueles homens, aí Jesus olhou assim, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão arrazoando no coração de vocês? Me responde uma coisa, qual que é mais fácil? Eu dizer para esse homem, perdoados estão os teus pecados? Ou eu dizer para esse homem, levanta e anda? Jesus disse, olha, para que vocês saibam que ao Filho do Homem é dado poder para perdoar pecado, Ele disse para o homem, levanta, faz a tua cama e anda. Pega a tua cama e vai embora. Imediatamente, querido, o homem que estava aleijado, no estado miserável, provavelmente vivia em condenação, estava preso em muitas coisas. Jesus perdoa os pecados daquele homem. E aquele homem levanta na frente de todo mundo fica impressionado. Todo mundo olha para aquela situação e fala, como assim? Esse cara, a gente conhece ele aqui há muito tempo, aleijado. E Jesus vai e faz o homem levantar. O que é interessante, queridos, é que os discípulos de Jesus estavam lá. E eles estavam olhando o que Jesus estava fazendo. Fico pensando, Tomé, que era aquela bênção de homem de fé, né? Olhando para aquela situação e disse, como assim? Pegando em Pedro, o que é isso? Como assim? E os discípulos estavam aprendendo, e Jesus desenvolvendo o seu ministério. Certa vez, Jesus estava pregando em outro lugar, com os seus discípulos, ministrando a palavra, estabelecendo o reino de Deus. E aí Jesus recebe uma notícia de que o amigo dele estava terrivelmente enfermo, estava prestes a morrer. Era Lázaro, que tinha uma irmã, Marta e Maria, eles eram amigos de Jesus. A Bíblia não relata com clareza, mas muito provavelmente eles eram muito chegados a Jesus. Não sei se eram amigos de infância, não sei, mas eles eram muito próximos. Jesus os amava muito. E Jesus lá pregando a palavra, levando o evangelho, pregando as boas novas de salvação. E a notícia chegou e Jesus ainda estava lá, estava resolvendo as coisas, estava envolvido. E o tempo vai passando. Depois de um tempo, Jesus termina o que está fazendo,
termina as suas obrigações que estavam fazendo ali, e ele vai lá para onde Lázaro estava, para orar por ele, para fazer alguma coisa. Mas Jesus já disse, olha, esse homem não está enfermo para a morte, é para a glória de Deus. Amém? E Jesus vai lá onde ele está, e quando Jesus chega, a irmã de Lázaro já vem chorando. E diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala para aquela mulher, olha, se você crer, você verá a glória de Deus. Aí ela disse, meu irmão vai ressuscitar no último dia, né, Senhor? Pois é, tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Lázaro já está morto há 4 dias. Talvez se Jesus tivesse vindo no dia, né, como pensou as irmãs dele, se Jesus tivesse vindo no dia que ele recebeu a notícia, ele teria orado por Lázaro e Lázaro não teria morrido, teria ficado bem. Mas o que aconteceu? Lázaro morreu e já estava há 4 dias sepultado. Quando Jesus chega com os seus discípulos. É uma situação terrível. Jesus chega, começa a conversar com as irmãs deles ali, tem aquele momento, Jesus olha para aquela situação, Jesus chora. E Jesus fala, tirem a pedra. Aí o pessoal fica alvoroçado, porque, afinal de contas, já fazem 4 dias que o Lázaro tinha morrido. 4 dias. Já cheirava mal. Já estava numa situação, no estado de decomposição. Mas mesmo assim, Jesus disse, tirem a pedra. Eles foram lá, tiraram a pedra. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Imediatamente, queridos, o poder de Deus em manifestação veio sobre a vida daquele homem. E a morte que estava sobre ele foi tirada. Ele voltou à vida. E a Bíblia diz que ele saiu lá fora todo enfaixado e todo mundo ficou atônito, perplexo diante de uma situação como aquela. E os discípulos estavam olhando o que Jesus estava fazendo. Os discípulos estavam aprendendo o que Jesus estava fazendo. O tempo passou, queridos. Jesus foi preso. Jesus foi crucificado e morto. Os discípulos se espalham, perdem a esperança, ficam entristecidos. Mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E ele apareceu no meio deles, enquanto eles estavam reunidos dentro de uma casa, com as portas fechadas. Jesus aparece no meio deles e diz, Pai, sejam convosco. Jesus estava vivo. Aí eles ficaram felizes, ficaram alegres e viram que tudo que Jesus tinha falado, de fato, tinha se cumprido. A esperança não tinha morrido, Jesus estava lá com eles. A partir daí, eles seriam aqueles que levariam o Evangelho, que fariam as mesmas coisas que Jesus fez. Só que Jesus dá uma orientação interessante para eles. Jesus disse, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A instrução de Jesus era clara, eles precisavam permanecer lá. Precisavam esperar que a graça do Senhor, o Espírito do Senhor viesse sobre eles e eles fossem revestidos de autoridade para fazer a mesma coisa que Jesus fazia. E eles foram obedientes. Jesus ascende depois de 40 dias, a Bíblia fala que ele passa ali 40 dias aparecendo para os seus discípulos, trazendo revelações de coisas mais profundas. Depois desse período ele sobe e ele dá uma palavra de autoridade para os seus discípulos, olha, vocês vão por todo mundo, vocês pregam o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado, esses sinais vão seguir os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, pegarão serpentes, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E Jesus vai e sobe. Jesus estabelece a igreja. Só que Jesus disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, perseverem. E eles fizeram isso. E estavam eles lá, queridos, perseverando em oração. Perseverando na oração. Até que teve um dia que do alto veio o poder de Deus sobre a vida deles. O Espírito Santo veio sobre eles, encheu aqueles homens. Aqueles homens eram homens comuns, queridos, homens normais. Eles tinham uma instrução, eles viram o que Jesus fez. Só que eles não tinham como fazer o que Jesus fazia, porque era necessário o poder do Espírito sobre eles. Por isso Jesus disse a ele, fiquem em Jerusalém.
Só saiam de lá depois que vocês forem revestidos. E o que faltava para eles, no Atos do capítulo 2, nós vemos que o Espírito veio sobre eles e eles foram cheios. Agora eles estavam plenos. Agora eles estavam numa posição que eles podiam exercer o seu ministério, na ousadia, no poder do Espírito. Amém? Eles começam a desenvolver a igreja e a Bíblia diz que eles eram unânimes. Era uma coisa só, um só coração, um só pensamento. Eles vendiam as suas propriedades, as suas posses, e eles depositavam aos pés dos apóstolos para que todos tivessem tudo em comum. E eles estavam se desenvolvendo, estavam ali crescendo. Era um coração só, um pensamento só. Isso durou algum tempo, queridos, mas daqui a pouco começou a perseguição se abater sobre a igreja. E eles começaram a ser perseguidos e começaram a ser dispersos. E aí começou a espalhar. Foi aí que começou a se manifestar o poder de Deus num nível maior na vida daqueles homens. Enquanto eles estavam lá, aconteciam coisas sobrenaturais. Mas quando eles começaram a sair e a levar a palavra, começou a acontecer coisas extraordinárias. É interessante que Pedro, numa dessas viagens aí, ele já estava em outras cidades pregando, levando a palavra. Um dia ele chega numa cidade, ele nessas suas viagens de pregação, de evangelismo. Ele chega numa cidade e tem um homem lá. O nome desse homem é Enéas. E esse homem, ele é paralítico. Pedro chega lá e começa a olhar para aquele homem. Vê a situação terrível dele. Estava 8 anos aleijado. Pedro olha para ele fixamente e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O homem se levantou, queridos. É engraçado que Pedro estava lá quando aquele homem estava paralítico e Jesus disse: levanta e anda. Aquilo estava na memória de Pedro. O poder de Deus que estava sobre Jesus agora estava também sobre Pedro. E Pedro faz exatamente o que Jesus fez. E imediatamente, queridos, aquele homem se levantou. Nesse mesmo contexto, queridos, Pedro estava ali naquela região de Jope ainda. Tinha uma mulher naquela região que o nome dela era Dorcas, conhecida como Dorcas. E essa mulher, ela era uma mulher piedosa, era uma mulher que fazia coisas para ajudar os irmãos. Sabe aquelas irmãzinhas abençoadas que faz de tudo para ajudar um irmão? Junta aqui uma coisa, não, vou fazer uma coisa aqui para ajudar o meu irmão. Uma mulher caridosa. Uma mulher que tinha um coração gigante, queria sempre ajudar, cooperava com a igreja do Senhor. Essa obra, queridos, ela ainda precisa ser feita ainda hoje, amém? É necessário que se levante mulheres também, com esse coração de querer ajudar. Pessoas que estão aí passando situações difíceis. Afinal de contas, as coisas não é somente para nós, amém? É para nós e é para transbordar para os que estão próximos da gente. E aquela mulher, queridos, do nada adoeceu e morreu. Pegaram aquela mulher, vestiram ela, colocaram lá num espaço. E eles lembraram, descobriram que Pedro estava naquela região. Mandaram 2 homens ir lá buscar Pedro. E foram lá, chegaram, pegaram Pedro e Pedro veio com todo bom coração. Chegou lá e aquelas mulheres já foram mostrando, as viúvas já estavam mostrando ali para Pedro os vestidos que aquela mulher fazia, as coisas que ela fazia, que ela era uma mulher piedosa. E Pedro ficou olhando aquela situação. Era tanta mulher, era um chororô, era uma coisa, uma comoção. Pedro pediu para que todas aquelas mulheres saíssem. A Bíblia diz que Pedro se ajoelhou e orou. E depois que Pedro terminou a sua oração, muito parecido quando Jesus fez lá, quando ele estava com Lázaro, a Bíblia diz que ele falou com Deus: Pai, obrigado porque me ouves. Ele faz uma oração e depois ele olha para Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Pedro fez muito parecido. Pedro ajoelhou, orou, não sei o que ele disse porque a Bíblia não relata, mas a Bíblia diz que Pedro, virando-se para aquela mulher, disse: Dorcas, volte, venha à vida. Deu uma palavra de comando e aquela mulher voltou à vida na frente de Pedro e olhou e viu Pedro e se levantou. E todo mundo deu glória a Deus por aquilo que estava acontecendo. Cristo é o nosso modelo. Os discípulos não fizeram nada além daquilo que eles aprenderam com Jesus. Jesus deu o exemplo e eles foram e seguiram o exemplo de Jesus. O evangelho, queridos, não mudou. Jesus é o mesmo, a palavra é a mesma, o ensino é o mesmo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo.
O que Jesus fez lá no passado, os discípulos fizeram e nós precisamos reproduzir ainda hoje. No que diz respeito ao amor, no que diz respeito a coração cheio de amor para perdoar, para considerar, para ir atrás de pessoas, para evangelizar, da forma que Jesus fazia, nós precisamos fazer. No que diz respeito a curas, a libertação de pessoas, de espíritos malignos, de opressão, como Jesus fazia, nós precisamos fazer. Queridos, nós somos uma igreja viva. Amém? A igreja, ela tem duas facetas, podemos dizer assim. A igreja funciona como uma organização, mas ela é um organismo vivo. A organização é o CNPJ, é toda a estrutura, é o endereço. Isso é a organização que nós temos aqui, porque as coisas de Deus são organizadas, amém? Mas também nós funcionamos como um organismo vivo. Nós somos a resistência aqui na terra. Nós somos aqueles que estão aqui para fazer frente às coisas que o diabo tem levantado nesses últimos dias. E nós precisamos tomar essa posição de autoridade, porque se nós não fazemos isso, queridos, o diabo pinta e borda na nossa frente. Faz o que ele quer. Estabelece o seu plano e a sua vontade ao seu bel prazer. E a gente só fica assistindo. Porque talvez não se posiciona, não conhece a sua posição em Cristo. Queridos, nós estamos assentados na região celestiais com Jesus Cristo. Nós fomos colocados numa posição de autoridade. Poder, queridos, corre pelas nossas veias, pelo nosso corpo. Nós estamos impregnados da presença de Deus. O Espírito Santo, ele desceu sobre mim, sobre você. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo ainda, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Você só precisa crer para receber. Ei, você não precisa fazer o que muitas pessoas falam por aí, que precisa fazer isso, aquilo, outro. Não precisa disso. Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, quando está ali com os discípulos de Apolo estava viajando e o apóstolo Paulo estava lá com eles e ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo, nem ouvimos falar a respeito disso. E o apóstolo Paulo ensinou a respeito do Espírito Santo para eles, impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito. É somente a fé, queridos, nós alcançamos as coisas do reino de Deus através da fé. Você só precisa crer que você já está apto para receber. E o Espírito de Deus virá sobre a sua vida. E você que já recebeu o Espírito sobre a sua vida, queridos, se mova. Se mova no Espírito. Existe uma palavra de Deus sobre as nossas vidas que nós precisamos levar esse evangelho, mais queridos, um evangelho de conversa, um evangelho de um negócio que interessante, queridos, que ultimamente tem se pintado um evangelho muito social. Algo muito arrumadinho, algo muito bonitinho, muito nos quatro cantos, muito perfeito, as arestas. Não existe isso, queridos. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação. Nós não precisamos inventar nada, não precisamos criar nada além daquilo que Jesus já estabeleceu. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós só precisamos estar cheios do Espírito, precisamos estar cheios da palavra, não precisa outras fórmulas, precisa da palavra sendo pregada debaixo da unção, e as pessoas vão se converter, elas vão reconhecer que Jesus morreu, que ressuscitou e que está vivo hoje. Nós precisamos assumir a nossa posição no reino de Deus, deixar de ser crentes passivos, parados, estagnados, sempre na mesma situação. Deus nos chamou para viver uma vida de poder. Queridos, se você está aqui nessa noite e você está enfermo, queridos, eu estou com raiva do diabo. Se você está com alguma enfermidade, seja de ordem física ou psicológica, eu vou orar por você aqui no final. Você vai ver que o que nós estamos pregando aqui não é palavra jogada ao vento. Eu não estou falando uma coisa aqui que foi criada por homens. Não estou falando de literatura, de filosofia. Eu estou falando do poder de Deus em ação. Você que está aqui, se você estiver enfermo, você vai ser curado. E se você tem algum parente que está enfermo, eu vou orar por ele também. E Deus vai alcançá-lo. Ele pode ser incrédulo, ele pode estar numa vida a lá vão ter, mas Deus vai alcançá-lo. Você vai ver, Deus é real, o Evangelho funciona, o poder de Deus está em operação hoje. Nós somos filhos de Deus, estamos debaixo da graça de Deus. Não podemos nos curvar, queridos, diante de toda essa opressão que o diabo tem levantado nesses últimos dias, e ficarmos parados como se nós não pudéssemos fazer nada.
Há mais poder dentro de você do que você imagina. Existe a autoridade de Deus liberada sobre a sua vida, mas, queridos, é preciso se posicionar em fé. Para se mover nos dons, para se mover naquilo que Deus tem para nós. Queridos, esses últimos dias, é os dias onde Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. O diabo tem dito por aí que não haverá mais avivamento, que isso é história. Queridos, a palavra de Deus diz, nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, nesses tempos, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Nós profetizaremos, teremos sonhos, o mover de Deus se estabelecerá nesses últimos dias. Fique sensível, queridos, àquilo que Deus tem para a sua vida. Não se curve diante daquilo que o diabo tem colocado diante de você. Toda pressão, toda opressão é derrubada debaixo do poder do nome de Jesus. A graça está sobre nós. O poder de Deus está sobre a nossa vida. Nós não somos filhos do diabo, meu irmão. Nós não estamos debaixo de condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, você se alegra com isso. Aleluia, você se alegra com essas verdades. Você é filho de Deus. Deus, quando olha para você, Ele não vê pecado, Ele não vê injustiça, Ele vê Jesus. O sangue de Jesus te cobre de todo pecado, te purifica de todo mal. Você está santo, reto, justo diante de Deus. Não é pela sua força, não é pelo aquilo que você faz, mas você precisa crer nisso. Você precisa ler as Escrituras, estudar a palavra, entender a palavra, e isso vai se tornar real para você. Aleluia. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Fique de pé. Você que está com alguma enfermidade, queria convidar você para vir aqui, eu vou orar por você. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Klebert, há poder no nome de Jesus. Você sabe disso. Há poder no nome de Jesus. Aleluia, Ele morreu e ressuscitou. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. A graça do Senhor está sobre a sua vida. O poder de Deus irá se manifestar agora sobre a sua vida. No nome de Jesus, aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Pai, no nome de Jesus, manifesta a Tua cura sobre a vida do Teu filho. No nome de Jesus, enfermidade, eu falo com você na autoridade do nome de Jesus. Deixa o corpo do Klebert agora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pai, cumpre a Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, a Tua palavra não é ficção, a Tua palavra é real. Por isso, em nome de Jesus, que se manifeste na vida do meu irmão agora. Em nome de Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vindo sobre a vida dele agora, sobre o corpo, vivificando cada célula do corpo dele. Tudo que está errado, volte ao normal agora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Receba a sua cura, meu irmão, agora. Receba, em nome de Jesus. Receba, vindo do Senhor agora. Receba, receba, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Volte para o seu lugar, meu irmão, com fé. Já está feito no nome de Jesus. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Aleluia, eu quero orar por você, levante suas mãos. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. E nós estamos aqui com a expectativa daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Pai, nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Por isso, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o Teu poder e a Tua graça sobre as nossas vidas agora. No nome de Jesus, Pai, eu declaro bênção sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro liberdade sobre a vida deles, libertação, toda opressão sendo quebrada agora. Todo espírito de depressão, todo espírito de opressão, eu te repreendo na autoridade que há no nome de Jesus. E eu declaro paz, paz, paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas coisas, em nome do Senhor Jesus. Receba do Senhor agora.
Em nome de Jesus, receba agora do Senhor. Você vai voltar para sua casa diferente, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Não estamos aqui perdendo o nosso tempo. Nós estamos aqui buscando um Deus que é vivo. A sua palavra está aqui conosco. É viva e eficaz. Receba do Senhor agora, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém? Temos alguém aqui nessa noite que veio a esse culto. Você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você sabe, porque sabe que precisa fazer uma aliança com Ele, que você não pode ficar do jeito que você viveu até aqui, e você está aqui nessa noite e quer fazer uma aliança com Deus. Ele vai se tornar o seu Pai, o seu Senhor, o seu Salvador. Se você está aqui nessa noite, nessa condição, e deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero orar por você. Temos alguém? Levante sua mão, não perca seu tempo. Não perca tempo. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está às portas, queridos. Nós precisamos aproveitar enquanto há tempo. Não podemos perder as oportunidades que temos vinda da parte de Deus. E a primeira oportunidade que você vai ter é recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Temos alguém que deseja fazer isso nessa noite? Talvez você já fez isso em algum momento, mas acabou esfriando na fé, acabou se afastando e deseja voltar nessa noite. Se temos alguém aqui que deseja reconciliar com o Senhor, deseja voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Amém? Temos alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você ainda não recebeu esse revestimento, mas você sabe que precisa disso. Você quer participar disso, você quer agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Se você está aqui nessa noite e quer ser cheio do Espírito, levante sua mão. Você vai sair daqui pipocando, cheio do Espírito. Temos alguém? Amém? Glória a Deus. Queridos, nós só conseguiremos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas se praticarmos a palavra. Amém? Então sejam abençoados praticando essa palavra que é viva e eficaz. Amém? Aleluia. Eu nem vou perguntar se você foi acrescentado com essa palavra. Eu fui muito alcançada. Amém? Irmãos, eu queria fazer algumas indicações que tem tudo a ver com aquilo que foi ministrado hoje pelo pastor Josué. Esse livro aqui, Seu Nome Será Maravilhoso, do irmão Reagan. O Ministério de Jesus Cristo Hoje, também do irmão Reagan. O Maravilhoso Nome de Jesus, de E.W. Kenyon. Jesus, Nome sobre Todos os Nomes, do irmão Kenneth Reagan Jr. Amém? Então você pode... Esses livros aqui, irmão, não pagam nenhum pastel. Que a pizza está fora de cogitação, mas um pastel também não paga. Então, você passa lá no final, lá no nosso Verbo Shop, procura lá já a Seara e adquire esses livros. Irmãos, esses livros aqui não é um benefício para a igreja, é um benefício para você. Você vai ser edificado com essa literatura. Amém? Nós também temos as matrículas do Rema, né, só reforçando, com 15% de desconto, passa lá no balcão de informações, e as inscrições para o discipulado. O discipulado é gratuito, então você só passa lá, pega as informações que precisa, faz a tua inscrição e esteja aqui no dia 20 de janeiro. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Recebemos com muita alegria a sua palavra. Nós colocaremos em prática no nome de Jesus. Vai em paz, seja abençoado praticando essa palavra. Amém?